A administração municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo. Bem-vindos a mais um Falando Francamente, comigo, Franciele Singeski, sou proprietária da Lefran Joias e Semijoias aqui de Gramado. E hoje nós trouxemos mais uma empresária maravilhosa, incrível, e agora é do ramo da gastronomia. É a Fernanda Kies, mais conhecida como Fernanda da Magnólia, né? Pois é, Fê do Magnólia, Fê do Empório. Eu falei, a gente aceita todos. É isso aí. Bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Ai, obrigada Fê, pelo convite, né? A gente tava, né, ali tentando marcar. É, a agenda dessa mulher, gente. Olha, complicado, né? Ela só tem, né, problemas a serem resolvidos, né? Como qualquer empresária, né? Mas ainda bem que deu certo. Sim. Tá. Então, vamos começar aí. Conta um pouquinho da tua história, se tu é de Canela, da onde que tu é. Pois então, eu já me sinto super canelense, né, Fran? Eu já moro aqui praticamente há 18 anos. Mas eu sou natural de Farroupilha, aqui da Serra também. Pertinho, né? Pra quem... Sim. Eu vim fazer... Como vim parar em Canela, eu vim fazer faculdade aqui, né? Eu vim fazer hotelaria. Na época, na Castelli, né? Que sempre foi uma faculdade de referência. Nem me lembro exatamente por quê, porque faz muito tempo, né? Mas em algum momento dos meus 15 anos, eu decidi que eu queria fazer hotelaria, porque eu imaginava que, né, ia viver viajando. Aquela doce ilusão, né? Doce ilusão. Mas uma coisa eu pensava que ia trabalhar com pessoas que estão de férias. É sempre bom, né? As pessoas estão... Eu falei assim, eu acho que isso é um privilégio. Lidar, né? Poder viver esse momento das pessoas, né? Que é, no meu caso, agora gastronomia, mas onde elas estão se presenteando, né? Assim, um momento leve, feliz, né? Felizes. Não com problemas diretamente. Então... Vim parar por aqui e acabei ficando, né? Os negócios acabaram indo para essa linha da gastronomia. E cá estou, né, há praticamente 18 anos. É canelense, né? Exato. E a tua família, Feira, aí veio também? Não, vim sozinha. O que eu mais queria era sair de casa, né, pra morar sozinha. Meus altos dos meus 17 anos, né? Quando a gente sabe muito o que a gente quer da vida, sabe? Sei. Mas eu vi como uma oportunidade boa, né, de sair de casa. Então, cá vim eu, com meus 17, morar em Canela, solita. E foi uma ótima experiência, foi muito bom. Sim, aí tu cursou hotelaria, terminou, te formou. Me formei, hotelaria, ela era curtinha, né? Essa era a parte boa da Castelli, eram 2 anos apenas, porque ela era intensivo. E fui fazer uma experiência fora, fui morar 1 ano na Austrália. Precisava de inglês, né, querendo ou não, e queria viver essa experiência realmente de morar fora. Não tinha planos nenhum de empreender na minha vida. Não venho de uma família, né, de empresários. Sim. Então não era, assim, nunca foi sonho, assim, de ter meu negócio, né. E o teu objetivo na hotelaria era trabalhar em Gramado, Canela? Não, eu queria ir pro mundo. Tu queria ir pro mundo. Eu queria ir pro mundo, né. Sim. Na verdade, eu conhecia muito pouco aqui da região. Vinha aquela coisa de família, né, de vir passear final de semana. Mas a minha ideia da hotelaria era muito sair, ou ir pra, né, a capital, né, tudo mais, assim. Mas era muito o morar fora. Então, eu sempre brinco, né? Tudo que parece que a gente diz não na nossa vida, eu nunca, parece que aquilo volta, né? Então, muito cuidado com os nuncas, né? E eu me lembro que eu era novinha, eu sou a mais nova de 3 irmãs, né? E as minhas irmãs adoravam vir pra cá final de semana com meus pais, e eu achava sempre um saco vir pra Gramado Canela. E elas adoravam, e eu dizia, eu nunca vou morar aqui. Daí foi o primeiro nunca que veio, né? E depois era durante a faculdade, eu não gostava da parte de gastronomia, de alimentos e bebidas, né? Olha. Porque eu nunca me dei muito bem com a cozinha. Sim.
Daí eu nunca vou trabalhar com alimentos e bebida. E hoje só tem 3. Só tá 3. Tudo certo, então, só 3. Então eu sempre falo, depois disso eu comecei a parar pra pensar, tipo, vamos parar dos nuncas, porque a gente nunca sabe, né, o que acontece. É verdade. E como que surgiu aí o primeiro restaurante? Então, tu voltou da Austrália, voltou pra Canela. Voltei pra Canela, porque já tinha casa aqui, no caso. E o Empório Canela, que é eu sempre falo meu filho mais velho, né, que completou 16 anos esse ano, o Empório já existia, né, eu falo a gente, pra, né, contextualizar, na época eu e o Kiko, né, era meu namorado, a gente se conheceu na faculdade, fomos pra Austrália juntos, voltamos, e o Empório era de professores nossos da faculdade. E a gente foi lá dar um oi pra eles, né, coisas da vida. E eles comentaram que eles estavam vendendo o Empório. E eu sempre falo, né? Eu tinha 20 na época. E pra mim aquela informação não fez muito sentido. Mas o Kiko botou, não, mas e se a gente comprasse o Empório? Imagina, né? Mas eu falo que são coisas rápidas, assim, né? Eu falei, bom, mas quem sabe, né? Eram outras épocas, né, gente? Eu falo 16 anos atrás, o negócio era um pouco diferente, né? Não era aquele investimento tão alto que nem é hoje, abrir um negócio da gastronomia. Mas eu acho que em questão de um mês a gente negociou o Empório. Eu me lembro que eu liguei pro meu pai e falei assim, né, pai, estou pensando em comprar um restaurante, né? Ele falou, o que, minha filha? Você tá louca, né? Mas aí foi. E o teu ex tinha alguma coisa da área? Tinha a ver? Ele já tinha empreendido, ele né, já tinha tido bar na praia. Olha! super experiência, mas já tinha tido. Ele vem já de uma família com um pouco mais com esse tino. Mas o período da Austrália foi muito legal, na verdade. Assim, eu acho que pra gente, no meu caso, foi bem decisivo, assim, porque lá eu trabalhei realmente, né? Como, né, uma boa intercambista, fui trabalhar como garçonete. E juntou, então eu tinha teoria, vamos dizer assim, ali, e lá juntei um pouco com a prática, pelo menos eu fiquei mais confiante quanto a, né, pelo menos tocar o negócio, não tinha ideia nenhuma do que era administrar o negócio, né, mas pelo menos o dia a dia ali a gente tinha, né, a noção daquela operação, e era realmente um tempo bem diferente, né, não tinha as redes sociais, né, não se tinha essas postagens, tudo, eu ia dizer assim, era possível errar, né? Hoje em dia, eu falei assim, a gente tem menos chances pra isso, né? É verdade. E foi, eu falo assim que os primeiros 5 anos de Empório, eu não tenho outras lembranças a não ser trabalhar muito. De abrir e fechar o restaurante, assim, e realmente. Domingo, né? Sim, direto, e a chave era só nossa. E eu gosto muito do que eu faço. Mas eu falo assim, foram 5 anos, assim, né, mas eu falei, esses primeiros 5 anos de trabalho árduo, assim, sabe? De plantar, né? E realmente, não que seja pesado, mas foi, assim, passou muito rápido esse tempo, assim, de estar ali, na lida. E era lida, né? De estar ali todo dia. Eu sempre gostei muito de pessoas, né? De lidar com pessoas. E assim também tu vai ficando mais experiente, vai sabendo aonde acertar mais, aonde não pode mais errar. Pois é, mas eu ia dizer assim, quando tu tá ali dentro, é mais difícil errar, porque tu... Gente, tu tá no teu negócio, né? 24 horas... Mas isso não é, né? Eu falei assim, tu não consegue manter, né? Isso por tanto tempo. E também vem a questão do crescer, né? Sim. E aí que tudo muda. Pois então, e qual que foi o momento ali de virada? Né? Porque aí veio o Magnolia. Veio o Magnolia. Pois então, na verdade acontece, quando a gente fez 5 anos de Empório, eu me lembro assim de a gente começar a ver que não tinha mais pra onde crescer muito, assim, né? A gente tinha, né, já tava com bastante movimento, a gente tinha atingido, vamos dizer, o que a gente almejava ali de movimento, né? Até de... perante a sociedade, vamos dizer assim, né? A gente tinha conseguido se colocar, porque a gente era dois adolescentes, praticamente, né? Eu me lembro que quando a gente começou, as pessoas, tipo, quem são esses dois guris? Né? Tocando, né? Ficaram bem conhecidos, bem consolidados. A gente foi, né? Em função do trabalho, realmente, as pessoas foram nos conhecendo. E daí veio a ideia de abrir mais um negócio, né? E aí eu sempre falo, uma das primeiras chaves, assim, de mudança. Eu falei assim, eu só me vi empresária depois, realmente, da abertura do segundo negócio. Isso eu falo minha vivência, né, gente? Não, mas foi assim, realmente, porque até então eu era
uma gerente, uma garçonete, né? A gente era tudo dentro, né? Era administrativo, financeiro. Mas realmente, eu falei assim, né? A gente tava ali o tempo todo, era muito mais fácil, era natural cuidar, né? A gente não precisava administrar tanto, porque tu tava ali, né? Tu cuidava do início ao fim das coisas. E daí, realmente, com a ideia de abrir mais um, também veio, né? Isso a gente tinha noção de ter mais um sócio, né? Então, realmente convidamos o Alan, que hoje é meu sócio, né? Meu braço direito, assim, né? No negócio. Mas ele é marido da minha irmã. Olha. Isso é meu cunhado, assim, eu brinco, ele é meu irmão. Ele sempre foi meu irmão mais velho, praticamente, né? Porque ele namora minha irmã desde sempre. Olha. Mas eu falo que ele é meu sócio, não porque ele é meu cunhado, mas sim porque a gente sempre teve uma afinidade muito boa. E ele vem de uma área que não era o nosso forte. Na época, ele vem realmente da parte administrativa mesmo, financeira. Então, que era, né? Eu sempre fui da operação, né? Das pessoas, do front, né? Então, ficar sentadinha na frente do computador não era... que ia aumentar o negócio, né? Ia precisar de alguém realmente que cuidasse, né? Só dessa parte para vocês ficarem na frente. Exato. Né? E eu sempre... Assim, gastronomia, assim, tem as suas peculiaridades e estar dentro do negócio é uma delas, assim. Porque diferente de outros ramos... Tá na sutileza, sabe? Eu falei assim, a diferença tanto eu falei assim, do teu lucro até, eu falo, né? Ele está nos detalhes, seja na cozinha, ou seja realmente no atendimento. Sim. Então, ele é uma questão muito sensível de tu sentir o negócio, sabe? Sentir as pessoas também. Então, a gente queria ter mais alguém para poder também ter essa pessoa ficar dentro desse negócio. E aí, como é que então surgiu a Magnólia? Pois é, daí apareceu aquela casa maravilhosa, quem não conhece ainda, procura nas redes sociais, Magnólia Canela. Por favor, tem que conhecer. Mas ela é uma casa muito bonita, assim, e eu me lembro um pouco do medo, assim, inicial, a ideia não era um negócio tão grande, mas... uma das questões, eu acho, assim, das características nossas, e eu acho que também tu empreender hoje em dia, se tu pensar demais... Tu não faz nada, né? Não faz. Então, algumas coisas eu acho que teve que dar, assim, um estalo, assim, vamos, né? Tipo assim, essa parte boa quando você tem os sócios, é que normalmente, assim, quando um tá dizendo será, o outro tá dizendo vamos, e às vezes a gente troca de lugar, assim, né? Então, a gente tinha, assim, quando um dava aquele medo, sabe? O outro não, vamos lá, a gente vai conseguir. O outro impulsiona e vai indo. E aquela casa, realmente, ela é muito bonita, assim, né? Ela é uma casa histórica, isso é uma questão que eu particularmente adoro, né? Preciso... Conta um pouquinho pra nós a história, pois quem então, não conhece. Eu sempre acreditei, primeiro, que eu falei assim, é o local que faz o business, né? É o local que diz o estilo dele. Tanto que a gente não tinha uma ideia pronta, dizer assim, eu quero abrir um restaurante, né, italiano, assim, assado, vamos achar um ponto que se adeque a isso. Não, eu falei, vamos achar um ponto. E a partir daquele ponto a gente vai, claro, a gente tinha algumas essências, né? Mas a gente vai montar um negócio de acordo com o lugar. O Empório, ele é assim também, mesmo que ele já existisse, né? Ele é uma casinha, né? Ele é uma casa de vó, assim, né? Ele tem aqueles ambientes, exato, assim. Tá na rua, assim, né? Então ele tem num ambiente de muita passagem. Então ele é mais despojado, mais descontraído. E quando apareceu o Magnólia, aquela mansão maravilhosa, assim... eu falei, bom, a gente não tinha como fugir um pouco desse glamour e do que ela representou na época. Ela é da década de 50, bem dos tempos áureos de Canela, assim, para quem não conhece um pouquinho da história, mas Canela cresceu muito em função da madeira, na verdade. E foi bem nessa época, anos 40, ali, anos 50, que até foi também com a vinda da linha férrea, que depois junta com o Férreo, né? Nosso terceiro restaurante. Mas, então, era bem essa época, e realmente a cidade explodiu, assim, né? Explodiu, eu falo assim, de crescimento, e o Magnólia foi, né, construído por uma família justamente de madeireiros, assim, e realmente ele enriqueceu nessa época e fez uma legítima mansão. Uma mansão. E que ela continua realmente até hoje muito bonita e muito atemporal, assim. Mas eu gosto muito dessa essência de casa, assim, né? E ela mantém, assim, um bem receber.
E eu me lembro que durante a obra dela e tudo mais, ela demorou 9 meses. Eu falei, Magnólia nasceu realmente, né? Mas as pessoas comentavam muito com a gente, como a gente, né, já era conhecidos em função do Empório. Ai, mas vai ser muito chique. Não é um lugar pra gente frequentar. E eu comecei a ficar muito preocupada com isso, porque não era da minha essência isso, não era, sabe? Eu falei assim, ele vai ter o seu glamour, mas a gente quer um lugar que seja muito receptivo a todos, né? Tanto moradores quanto turistas e tudo mais. E aí veio a ideia de trazer as manequins, né? Eu falei assim, dá uma descontraída. E daí veio, né? Pra quem já foi lá no Magnólia, sabe que existem 2 moças sentadas na recepção, que é a Magnólia e a Margot. Que elas quebram um pouquinho esse gelo, na verdade, de quando tu entra e tu fica impactado com a fachada. A fachada, E realmente ele tem, assim, a gente carrega muitos detalhes, assim, mas ele não é um ambiente intimidador, assim, sabe? Isso, porque isso não é o tipo de ambiente que eu gosto também de frequentar. Eu falo... Tem todo, acho que vocês mantiveram também toda a história, né? É muito bacana. Eu sempre falo, assim, eu gosto da historinha por trás, né, das coisas, né? Eu acho que hoje em dia a gente não sai de casa, vamos dizer, tu não sai pra se alimentar só, né? Eu falei assim, tu sai pra muito mais que isso, sabe? E se tu puder concentrar quanto mais coisas na mesma experiência, por que não, né? Então, realmente, ali a gente pensou no bar, né? Eu falei assim, no restaurante, tem a sala de cinema, né? Então... E tem um prato lá, Fer, que tu considera, tipo, esse é o carro-chefe, pra quem não conhece, né, o Magnólia. Pois então, tu sabe que eu não, nada é muito quadradinho ou sempre, né? Eu gosto, a gente brinca muito, assim, sabe? Então, e eu falo, certo ou errado, não sei, mas eu monto os negócios pensando em mim, o que eu gostaria de comer. E eu gosto de variar, né? Eu não gosto de comer sempre a mesma coisa. Mas, então, claro, a gente tem um prato chamado filé Magnólia, que ele carrega, né, o nome da casa e a essência da casa, mas ele não está sempre no menu. Nossos cardápios no Magnólia, eles são sazonais. Então, agora, né, eles mudam. Normalmente, a cada estação acabou de entrar. Que bacana, eu não sabia. Acabou de entrar o menu de primavera. Mudanças que a pandemia nos obrigou a fazer, na verdade, mas que a gente viu que se encaixou muito melhor. A gente saiu do tradicional à la carte, que na época também era o que todo mundo fazia, né? Sim. Pra trabalhar com menus completos, né? Então, justamente experiência, né? De entrada, prato principal e sobremesa, mas com opções, né? E a questão da pandemia foi porque é difícil tu manter um menu à la carte. Às vezes a gente fala, gente, tem coisas que não tem o ano inteiro à disposição. Até te perguntar como é que foi esse período pra vocês de pandemia, né? Porque pois então, na pandemia a gente já tinha aberto o Férreo, né? O Férreo tinha 1 ano praticamente, a gente abriu o Férreo em 2019. A gente tem um time ali de 5 em 5 anos praticamente, né? De abrir os business, assim. Isso por um lado é bom, porque ele é o tempo de amadurecer, né? Na verdade, cada um dos negócios. Foi difícil, né? Sim. Mas eu acho que pra gente, a gente conseguiu tirar ótimos resultados disso, porque... Foi aí que vocês começaram a fazer os coquetéis? Na verdade, o Magnólia, já desde o início do Magnólia, as pessoas já nos procuravam para fazer eventos, assim. Mas eu acho que a mudança da pandemia, ela não veio tanto aos olhos dos clientes, mas sim internamente, seja administrativamente falando, de tu olhar para o que realmente vale a pena e o que é importante, porque a gente vinha numa leva... Bom, quem é empresário, quem é daqui sabe a diferença que era antes da pandemia, o movimento, né? A gente vinha, assim, numa loucura, que tu é absorvido pelo dia a dia e tu não tem nem tempo pra parar pra pensar em certas estratégias e realmente... E eu acho que quando veio a pandemia, eu acho que, tanto na vida pessoal como na profissional, todo mundo olhou pra ver o que era realmente essencial. Sim. E a gente cortou muita coisa ali, que a gente viu que a gente estava, né, destinando nossa atenção para coisas que não era o principal, que era o nosso cliente, né? Eu me via mais cuidando de outras, né, pessoas, no caso, ou profissionais que a gente contratava, né, na verdade. E quando eu vi o que eu menos doava meu tempo era para pensar no negócio lá, no cliente, realmente, né? Na minha equipe, né? Então, a gente viu que era bem possível, na verdade, a gente conseguir fazer as coisas. Porque quando a gente abriu o terceiro,
o que mais as pessoas nos diziam, eu nunca me olhei, até hoje eu não me vejo, uma super empresária. Não é da minha, eu sou da lida, gente, eu sou da operação, eu gosto de estar ali, sabe? Eu nunca almejei ser esse status empresária. E tá sempre, né, muito junto, né, nos 3 negócios. Exato, porque eu gosto, entende? Gosto. E eu falei assim, quando a gente fez o 3º, vem muita gente te dizer, né, nossa, meu Deus, o quanto, né, nossa, como vocês são, 3 negócios, né, e aquilo era muito uma coisa que eu escutava, mas eu não me sentia naquela posição. Mas começa a entrar muitas outras pessoas, né? Tu começa a contratar consultorias, e e vem, e jurídico, e imprensa, e marketing, e tem muita gente te dizendo o que tu tem que fazer. E eu acho que a gente não se perdeu, mas eu me perdi um pouco, sabe? Do que realmente pra mim me fazia feliz, assim. Sim. E a pandemia veio pra daí varrer isso daí e me mostrar, não, realmente, Fernanda, dá pra tocar os negócios. Então, eu e o Alan ali, a gente cortou bastante coisa que era, eu sempre falo assim, anexos, né? Que não era o principal do business. E foi a gente fazer. E eu vi que eu não tenho que nada. Eu não tenho que ter, né? Porque os outros dizem que tu tem que ter uma assessoria de, sei lá, de imprensa. Ou tu tem que... Gente, em vários momentos, sim, não tô dizendo da importância, mas pra mim, tem coisas que não tinha sentido, assim, sabe? Eu não precisava daquilo tudo. Eu gostava de... Pessoas diziam, mas tu não pode mais estar ali, Fernanda, carregando uma bandeja. Mas aí não é a tua essência, né? Exato, que nem tu falou, mas eu não me via feliz naquilo, sabe? Então, eu vejo assim, pra mim, assim, eu saí bem melhor da pandemia como pessoa e como empresária, assim, sabe? A pandemia trouxe muitas coisas ruins, né, lógico, mas muitas coisas boas também, né, que a gente eu acho que chacoalhou bastante, assim, não só, eu falei assim, toda a nossa região, assim, né? Eu falei assim, acho que a gente parou pra pensar, se trabalhava demais também, né? E eu acho que eu abri, assim, comecei a abrir um espaço, assim, né, pra vida fora da empresária, sabe? Que é muito importante. Pessoa física, PF, né? Criar manter uma pessoa física, né? Não, mas é muito importante manter o equilíbrio, né? Não tem como. Eu sempre falo, se a gente não cuidar da gente não consegue cuidar do negócio, né? E uma curiosidade que, olha, muita gente quer saber... Como que vocês fazem para manter a qualidade daqueles coquetéis? Ai, guria, isso dali é um... Quem conhece, todo mundo conhece aqui em Gramado Canela. Sim. Todo mundo me diz, me vê, né? Eu sempre falo que eu acho que a pessoa olha pra mim, ela imagina, né? Ela vê comidinhas, assim, né? É muito engraçado, porque eu adoro, gente. Quando a pessoa me olha, eu vejo que ela dá um sorriso, não é exatamente por me ver. A gente vai no evento e olha a Fê. Tipo assim, ai, é Magnolia que tá aqui. E eu falo assim, ai, gente, é uma das coisas que eu mais gosto. Por isso que eu gosto de ir. E eu falo pros empresários que, às vezes... é bom tu botar a cara a tapa, porque a gente tem tanto problema pra lidar e tu te afoga tão fácil nos problemas que às vezes a gente não tem acesso justamente à parte boa, que é os elogios, na verdade, né? Que é receber e ver a satisfação no rosto do cliente, assim. E eu gosto de participar dos eventos porque é ali que eu vejo não, Fernanda, tá certo, continua te dedicando, que tá dando resultado. E tu tá sempre lá, né? Sim, gente. O braço eventos, esse foi, né, as oportunidades que aparecem, né? Não foi planejado, né? Na verdade, nada das minhas coisas foram muito planejadas, assim, né? Elas foram coisas que apareceram sempre, né? Tirando o Magnolia, que a gente quis abrir mais um. O Férreo foi uma oportunidade, né? E também o que tá por vir também foram coisas, né? Na verdade, que nos 2024 vem aí, né? Vai fechar 5 anos, vem empreendimento novo. Ia ser 2024, né? Estaremos lá no projeto do Kepinski, né? Estamos. Mas ele também atrasou um pouquinho inicialmente, então... Mas senão ia justamente fechar exatamente 5 anos. Sim. Que o Férreo faz 5 anos ano que vem. Então, vai dar um pouquinho mais, mas foi o que a gente pensou, não. Eu acho que, né, a gente vai estar com 5 anos, vai dar pra abrir mais um negócio, por isso que a gente até topou quando eles nos procuraram, né? Sim. Mas, gente, o tempo, né, passa. Agora tu falou isso, eu falei, meu Deus, já tá 2024, meu Deus. Sim, tá passando muito rápido. Agora já... Natal... Quando eu fiz 15 anos né, o Empório fez 15 anos, e pra mim, né, 15 anos de empresária, vamos dizer, e me bateu uma crise. Porque eu parei pra pensar, gente, 15 anos
Tipo, eu vi muito filho nascer, sabe? De cliente, acompanhei, tipo assim. E 15 anos eles já são... Eles me chamam de tia Fer. Eu falei, meu Deus, aquilo me bateu uma coisa assim, sabe? Ai, sim. Eu falei, gente... E bem nessas, sabe? Passa muito rápido. Né? E eu me achava, né? Me acho ainda tão jovem. Ah, imagina. Fer, então, olha aí. Desde novinha, desde os 17 anos, né? Na correria, empreendendo desde os 20. Sim, e o que você... não faria mais como empreendedora? Ai, gente, tem tanta coisinha. Olha, eu falei assim... Claro, gente, eu falo assim, não são arrependimentos, tá? E eu falo por mim, tá? Gente, eu não fico aqui, não tô aqui pra dar conselho, porque cada situação é uma. Né? Se o meus, né, couber pra vocês, ótimo. Se não, né, foi o que aconteceu pra mim. Sim. Mas essa... Vamos dizer assim, essa falta um pouquinho desse cuidado um pouco na parte administrativa. A gente, todo mundo que é da operação normalmente detesta a parte burocrática do negócio, né? E a gente vai empurrando, mas, gente, para ser empresário hoje em dia, a gente tem que, gostando ou não gostando, filho, tu vai ter que sentar e tu vai ter que entender de contabilidade, tá? Do ramo trabalhista também. Então, são coisas ali que poderia ter evitado, né? Se eu tivesse realmente me dedicado para estudar um pouco mais. Cuidar muito em se escutar demais o outro e não escutar a si. Eu acho que nós mulheres, a gente tem um sentido bem aflorado. Temos. E é isso que eu acho que a gente cuida, às vezes, que não, a gente lida num ambiente, às vezes, quando é mais masculino, que eles não têm esse lado, né, do feeling. E a gente se deixa, às vezes, de escutar o nosso para escutar o outro. E eu acho que, normalmente, tudo que a gente faz, assim, com propósito ou, né, com o coração, a gente tende a acertar. Então, eu acho que em alguns momentos eu me deixei levar, assim, sabe? Por algumas opiniões, e foi isso que até que eu falei, né? Que era, sai da operação, Fernanda, tu não pode mais estar ali, tu tem que te mostrar numa outra postura, ou bem nessa, não dá pra tu ser, assim, né? Sou, assim, leve, com equipe, né? Tudo, não adianta, não consigo ser, assim. E não dá, aquela coisa que era de antigamente, muito que se mantinha, que tu tinha que... Vai chamar o chefe. Exato, um distanciamento das... E eu falei, gente... E pra mim realmente não fazia sentido, mas eu escutava muito aos outros, né? E o sucesso, gente. O dito do sucesso... O escutar... Eu falei assim... Lembro do Magnolia, gente. Isso é muito engraçado. A maioria das pessoas não vão saber, mas... Os primeiros, acho que primeiro ano, gente, Magnolia bombava demais. E eu só escutava das pessoas, nossa, mas que sucesso, Fernanda, que coisa maravilhosa, deve estar cheio do dinheiro. E eu pensava assim, meu Deus, mas não tá dando, lá no final não tá dando esse resultado todo. Mas é muito mais legal, né, tu escutar o que os outros falam, né, que é sucesso, 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 né. Porque o que é sucesso pra ti pode ser que não seja pra mim, né? E assim pro outro. Enfim. E isso é muito comum na área, sabe? Na gastronomia, porque se vê uma coisa, restaurante cheio, gente, não quer dizer contas pagas no final do mês, tá? Então, ali, eu me lembro que a gente teve um baque, assim, sabe? Quando a gente realmente parou pra ver, assim, analisar, e eu falo ali realmente administrativamente, e tu vê que tu tinha que fazer mudanças e mexer em certas coisas e que aquilo não tava batendo, né? E pra mim, depois de um tempo, assim, sucesso pra mim é a consciência tranquila, dormir no teu, né, botar a caminha, que as tuas contas estão pagas, né? Que a tua equipe tá, né, tá fazendo tudo em dia, tudo em dia. Pra mim, hoje, isso, ter tempo, né, eu poder realmente... ter liberdade. Exatamente. Isso pra mim é sucesso. Eu falei assim, estar ali, né, então... Isso é uma questão a ser cuidada, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas... E o crescer... Muitas pessoas, eu me lembro assim, hoje as pessoas parecem que elas, né, tu abre um negócio, quando é que tu vai abrir o próximo? E quando é que tu vai o próximo? É que nem, não sei, que nem filho, né? Diz que tem um, aí quando é que vai ter o próximo? Quando é que vai ter, né? E eu acho que não necessariamente, gente, tu abrir muitos negócios vai te trazer sucesso, tá? Porque eu falo até sucesso financeiro. Por muito tempo passei uma crisezinha, assim, pensando, falei, podia ter ficado só com um. Né, eu ganhava tão mais, às vezes me sobrava, por muito tempo me sobrou muito mais quando eu tinha um do que quando eu tinha 3, né? Sim. Mas claro, são caminhos sem volta, tem coisas que tu só descobre fazendo, né? Não me arrependo, mas eu acho que assim,
tem que cuidar, assim, não é porque é grande que vai te trazer sucesso, assim, sabe? Sim. Então, às vezes tu tem um negocinho que é tão redondinho, bonitinho, e funciona tão bem, tipo assim... Mas aí tu quer te incomodar mais um pouquinho, entendeu? Daí tu quer escutar os outros que dizem pra ti que tu tem que abrir mais um, sabe? Sim. Escuta, né, teu Escuta feeling. mais... Né, Se teu feeling disse pra abrir, vai, meu filho. Vai, Mas se não, fica Mas feliz aí às vezes a no teu. gente teima, né? Fala, não, né? Não escuta a nossa intuição e tal. E depois vai lá e... Não, se ferra. a nossa, é sempre assim, né? A nossa, ela diz, Ela né? diz, Ela né? diz normalmente, sabe? Ai. Tá, Fer, só um pouquinho. Tu falou, mas não respondeu a minha pergunta. Pois é, esse é um problema, né? A gente vai, quando vê, tá em outro, né? Sim. Muda de assunto. Como que vocês fazem pra manter a qualidade dos coquetéis? Gente, eu não sei, a gente cuida. E eu sempre falo, eu faço como se eu fosse fazer pra mim. Isso eu acho que é uma questão, certo ou errado. É amor ali em cada detalhe. Eu me ponho muito no lugar do cliente. Eu falo cliente até de quem me contrata, entende? Sim. Pra fazer o evento, né? Exemplo, se a Lefran me contratar para fazer o coquetel da sua loja, eu vou tentar me colocar lá, entende? Eu como cliente, como eu gostaria, o que eu ia gostar de comer, que perfil é as pessoas que vão. E eu falei assim, e ali eu acho que eu consigo chegar no mais próximo, assim, sabe? Eu não tô pensando só no que tu tá me dizendo, sabe? Eu me ponho no lugar ali. Sim. E a questão de todo esse tempo, eu falei assim, realmente, a gente já tem uma marca e eu me preocupo muito em manter essa marca, né? Então, a gente fala, às vezes, muitas pessoas, ai, Fernanda, mas faz algo simples. Eu falei, mas, gente, eu não posso também, porque eu crio uma expectativa nas pessoas, né? Sim. Quando elas marcam, escolhem, né, a Magnolia, elas esperam algo já. Com certeza. Então, eu falei assim, a gente tem que estar sempre surpreendendo, mas, gente, eu provo, né, sempre. E uma coisa que eu sempre tive, assim, muito cuidado, e eu acho que isso também me segurou, até pra gente crescer, porque as oportunidades aparecem muitas, né? Pra abrir, pra tudo. Tem sempre alguém te oferecendo alguma coisa nesse ramo da gastronomia. Mas eu sempre tive muito medo do tamanho do meu passo, assim, sabe? Então eu só pego o que eu acho que eu realmente vou ter condições de cuidar daquilo. Sim. Seja eu, Fernanda, pessoalmente, seja da minha equipe. Né? Às vezes dói o coração, tu negar, né? Mas esse final de semana que passou, a gente tinha um grande evento. Eu normalmente não faço eventos tão grandes. E apareceu na mesma semana para mais assim, 2 dias após, um outro evento para 300 pessoas. E eu falei, cara, eu vou estressar demais a minha equipe, porque são coisas que não sou eu, né? E eu falei, gente, comida é uma coisa muito delicada, né? Requer tempo de produção. E eu falei assim, não, tive que dizer não para esse de 300, dizer assim, olha, não tenho como atendê-lo, porque eu não vou ter tempo hábil para isso, eu não tenho equipe suficiente, daí... Pra te manter ali realmente a qualidade e tudo, né? Sim. Fantástico. Esse é o único jeito, pelo menos, parabéns pra gente. Sempre, sempre impecável, sempre, parabéns. E esse eu falo assim, que hoje, claro, como as empresas já não dependem tanto, assim, de mim, né? Os restaurantes, eu já não faço parte da equipe, né, de operação. Sim. Os eventos, esse eu carrego embaixo do braço, assim. Esse é meu filhinho agora, né? Então, esse eu gosto de participar, realmente, normalmente do início ao fim. Então, eu vou na capacidade que eu tenho de atendimento, né? Eu faço um evento por vez, né? Então, onde eu possa estar, realmente. E conta um pouquinho do Férreo. Surgiu em 2019, né? Exato. Mas nos conta um pouquinho como é que... Eu acho que tu vai abrindo o negócio, tu vai sempre pensando como, né, não errar, né? A cada negócio, tu né, põe algo em prática que tu viu, né? Sim. Que não deu certo no anterior, certo, assim. Então, principalmente o Férreo foi aquele business que a gente ia dizer... Vamos fazer um negócio pensando mais, realmente, menos no seu ego, vamos dizer, menos, né, no que eu gostaria de ter, ou só do que eu gosto. E vamos olhar mais pro business, tá? Parte boa e parte ruim disso, tá? Tem uma questão, eu falei assim, desse desapego, assim, de não tá tão vinculado ao meu nome, do Arno, nos sócios, assim, vinculado a gente. Porque isso te desprende um pouco mais. Mas também tem o outro lado, que não... tudo que tu faz só pensando na grana, gente, não dá, não assim, 100% certo, tá? Não. Então eu falei assim, eu acho que dos nossos 3 negócios foi o mais pensando realmente em resultados,
que tem algo legal, então a gente pensou mesmo no ponto, né? Eu falei assim, o que realmente, tipo de cardápio que aquele ponto precisaria e tal, né? O que dá muito trabalho, às vezes, então vamos fazer um menu mais simples, mesmo que eu goste de rebuscar, né? Então, por esse sentido, assim, mas também eu vi o que se perde também cuidando só disso, sabe? Então, a gente tem, às vezes, né, algumas questões a serem cuidadas, né, que a gente não consegue justamente por ter algo mais frio. Sim. Comparado com os outros dois, eu acredito. Quem conhece os três, eu acho que talvez vai me entender esse sentido, assim. Até tu fala que os três são um pouquinho da tua essência, né? Eles são meus momentos, teus né? momentos, teus momentos. O Empório, né? Imagina, eu comecei muito nova, né? E era, eu falei assim, o Empório foi minha casa por muitos anos, né? Eu dormia em casa, mas eu passava o dia inteiro no Empório, né? Sim. Recebia os amigos lá, tudo. Então, ele é muito do que... minha essência, assim, de valores, né? Eu gosto da simplicidade, mas eu gosto muito dos detalhes, né? Sim. E eu gosto muito que as pessoas se sintam à vontade, assim, isso eu acho que é o meu maior esforço, assim, sempre é fazer as pessoas se sentirem à vontade. E já o Magnolia, ele vem, porque no fundinho nós mulheres, nós temos sempre uma vontadezinha de botar um salto alto, fazer uma make, assim, esses momentos... que eu acho que a gente entra em outro personagem. Eu falo que eu entro numa personagem, na Magnolia, quando eu vou lá. E é tão bom, assim, eu acho, ter, sabe, momentos pra isso. Sim. Então, o Magnolia não é pra todo dia. Eu falo pras pessoas, não é. Nem eu vou lá todos os dias. Mas eu falo assim, ele é pra esses momentos especiais, assim, mais... power, assim, né? Woman power, assim, me sinto realmente, assim, gosto, ponho salto, ponho batom vermelho, né? Olha que bacana. E vou lá, gosto de, né, tomo um drink, uma comida mais trabalhada, mais sofisticada, né? E daí veio, então, o férreo, então, que isso tudo já estava mais maduro, ele é mais desprendido. E é bem como eu me sentia nessa época e como eu sou mais hoje, assim, muito mais desprendida do que os outros acham. Eu dou exemplo, outros empresários que estão escutando vão entender. Eu sou super avessa a promoções, tá? Eu sempre falo, né? Nos meus negócios nunca fui em cima, né? De muita promoção, porque eu sempre fui vendo qualidade, eu não vendo preço, né? E agora, faz umas semanas, assim, devido ao mercado e tudo mais, eu tive que me render. E no ferro eu coloquei uma promoção, fiz lá uma promoção bem, né, valendo, de happy hour, assim. Mas aqui eu falei assim, justamente porque é o ferro, sabe? É mais desprendido. Eu falei assim, vamos lá, negócio, sabe? Não dá pra ficar presa nos outros, eu talvez não faria, né? Mas ali... Tá lá, meu happy hour, shopping das né? A reais. gente fica bem avesso mesmo a promoção, porque ainda mais, né, você cuida tanto, a qualidade, tudo. Mas também tô nessa, sabe? Mas sabe, Fran, que também tem coisas que não dá pra ficar batendo a cabeça na parede pra sempre. Então, eu acho que assim, a gente tem que saber dosar. E a partir do momento que tu se preocupa com isso, é porque tu já tá dosando. Então, eu acho que é muito difícil a gente se perder, sabe? Se tu tem muito essa preocupação, é muito difícil tu se perder nesse mundo. Então, eu acho que dá pra fazer uns testes e, sinceramente, deu super certo. Olha, também de vez em quando, por que não? De vez em quando, As clientes gostam, Sim. E Fer, hoje tu é uma pessoa pública. Olha! Né? Sei, com certeza. Né? Mas... E como que tu alia... né? Essa pessoa, vida pessoal, profissional, ter bem desprendida. Ai, gente, muita terapia. Foi muitos anos de terapia para poder realmente entender que eu posso ser duas Fernandas, né? Eu posso ser a Fernanda... Eu posso me divertir na minha vida pessoal, né? Sair, tudo, dar risada, né? Fazer brincadeira, e eu não vou perder o meu mérito como uma boa empresária. Isso eu demorei muito tempo para abrir mão. E a gente que mora em cidade pequena, né, Fran, sabe como é que é, sabe? Tem, né? Todo mundo conhece todo mundo. É complicado. Mas, assim, eu falo, né? Eu acho que... E eu, a partir do momento que eu comecei... aparecer mais como pessoa física, eu falo, e me mostrar como eu era realmente, que eu tinha muito medo de ser julgada, né? Sim. Ai, por que eles vão achar de mim como empresária? Sabe que eu acho que eu atraí mais identificação das pessoas... E isso traz pro negócio. Tanto que essa questão de a gente aparecer em vídeos, né? A pandemia nos obrigou. As pessoas veem mais ali transparência, verdade. Olha, ela é assim mesmo. É assim né? mesmo. Então eu vi que, na verdade, eu acho, por que eu não comecei antes, assim, sabe, né? Então, eu acho que a gente... Que bacana.
só ganha. Muito bem. Então a gente vai para um momento agora do Respondendo Francamente. Então, Fer, a nossa primeira pergunta é do Respondendo Francamente. É o que não pode faltar na tua bolsa? Quando eu vi essa pergunta, minha gente, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou responder pra ela? Porque, na verdade, eu nem de bolsa ando, né, gente? Olha só, então temos bolsa. Então, eu não sei o que te dizer. Eu falei assim, o que eu não posso perder hoje, que eu perco mesmo assim, é o celular, né? Porque a vida está ali. Mas eu sou uma pessoa bem desprendida. Já sou piada internamente nos restaurantes, que a minha frase é... Alguém viu meu celular? Tipo assim, alguém viu a chave do meu carro? Tipo assim, porque é os 2 únicos itens, né, que eu preciso, né? O celular e a chave do carro. Mas, vamos dizer assim, se fosse bolsa, né, um rímelzinho, gente, a gente não sai de casa sempre, porque senão fica um cara de cansada. Importante. Então, se eu andasse de bolsa... Sim. Seria, porque eu acho... E comida, né? Porque eu sou uma pessoa que passa o dia comendo, mas, né? Seria... Isso aí. Mas olha só. Mas é que são fases, né? São. De repente eu chego nessa fase, porque agora eu tô com uma bolsa menor. Né? Porque a gente tem a bolsa maior. Cada um das suas, né? Eu falei assim, né? Na sua vida ali. Mas eu sempre fui meio desprendida. Eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia, Fernanda, passa um batom, né? E eu fui fazer isso depois, minha filha, brinco, põe alguma coisa, porque eu sempre fui muito prática, assim, né? E eu comecei nesse mundo de cuidar, assim, de mim, assim mesmo, de gostar disso, não faz muito tempo, não, né? Até então só se trabalhava. Mas é isso aí. E vamos pra viagem. Me conta aí qual que foi a viagem que mais te marcou e o próximo destino dos sonhos. Menina, tu sabe que... eu adoro viajar, assim, né? Viaja muito, né? Eu viajei mais já, né? Antes da pandemia, pelo menos isso é uma coisa que, mesmo de início, assim, eu sempre falo uma viagem por ano, até porque pro meu ramo eu preciso. Eu sempre falo, gente, é trabalho praticamente, mas eu preciso, né, ver referências. Claro. Mas eu não sei te dizer como marcou, mas eu fiquei pensando nisso. Esse ano eu fiz minha primeira viagem sozinha. Não, eu admiro muito quem viaja sozinha. Pois é, eu também admirava, assim, eu ficava olhando, falei, mas como? Como? Não vai sentir só... Não, gente, foi uma viagem curta, mas foi a primeira. Não vou me desmerecer. Fui, né, minha primeira viagem, fui lá pra Jericoacoara, solita. Olha. E eu vou te dizer que foi muito legal tu ver, assim, o quanto é capaz, assim, sabe? A partir do momento, eu acho que todo mundo fala, né? Quando tu começa a gostar da tua companhia, né? Tu perde o medo de muita coisa, assim, sabe? E eu acho que, mesmo sabendo que, poxa, né? 3 negócios já, tipo assim, mas eu ficava com receio. Eu falei assim, e se eu me sentir sozinha? E se eu não tiver ninguém pra conversar? E se eu ficar com medo? Sei lá, né? Um monte de coisas, né? Mas foi super tranquilo. Tu te obriga a conversar com outras pessoas, assim. E eu voltei, assim, toda me sentindo, assim, que posso. E tem um outro destino dos sonhos, assim, o sonho que tu sonha viajar? Gente, são tantos, né? Sabe, que eu falei assim... Gente, o vinho, ele meio que me chama, assim, né? Eu falei assim... Sabe que eu falei assim... Eu não conheço a Itália. E tem gente que não conheço, gente. Mentira! Pois é. Mas sabe por quê? Porque pra mim, eu sempre imaginei que eu falei assim... Que a Itália, ela é a viagem. E eu pensei assim... não, se é pra ir, eu quero, tipo assim... 30 dias, assim. Sim. Quando que nessa vida, minha filha até agora eu ia conseguir ter, né? Não consegui ainda 30 dias. Mas é bem nessas, assim, pra mim ela é, mas eu acho que eu vou ter o momento certo, porque eu quero com ir, certeza, eu quero ir vai, pra curtir mesmo. Então, não tô com nenhuma passagem comprada, minha última foi essa. Tô precisando comprar a passagem. Mas então a próxima Itália, e te organiza aí 30 dias. Exato, isso aí. Quem sabe ano que vem. E, Fer, como que tu te definiria em 3 palavras? Ai, pessoa que fala um monte, né? De escolher só 3, né? Aquariana aqui. Pois é. Mas... olha, sorriso é o meu primeiro, eu acho. Ele é, assim, define. Super espontânea também, né, Sim. Criativa. Eu adoro. E, gente, a questão de pensar em coisas novas, isso daí me mexe tanto, assim, sabe? De fazer, assim, né, essa excitação, assim, só sabe? Falar, assim, brilha o olho, né? E de qualquer coisa, seja uma festa, né? Ou seja...
Olha, eu acho que espontânea, realmente, criativa e, né, falante talvez. Falante. Acho que ali, né? Pois é. E eu sou, e eu gosto, assim, eu sou bem independente. Bem independente, isso eu sempre quis, assim. Eu gosto, assim, às vezes me atrapalha, né? Sim. Essa questão de tu querer realmente fazer tudo sozinha. Se provar, vamos dizer, o tempo todo, assim, mas faz parte. Sou eu. É isso. É assim. É assim. E, Fer, deixa então uma dica de conteúdo aí pro pessoal. Pode ser um podcast, pode ser uma série, um livro. Olha. Pois então, sabe que eu sou super fã de podcasts, né? Então eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Que bom! Porque eu acho que tem muita coisa legal. Eu tenho alguns, eu falo assim, que tem aquela época que tu, né, os que são pra descontrair, né? Sim. E os que são pra somar, né? Mesmo que tudo meio que some em algum momento. Tem um, gente, que me acompanha. Ele não tá mais nativa, mas ele tem tantos gravados que quem não conhece vai começar, ainda mais as mulheres. Que parecia Minhas Amigas, que chama Calcinha Larga. Procurem ali no... Gente, eu dei tanta risada naquilo que parecia que eu tava conversando com elas, assim, sabe? Olha, que bacana. É muito bom. Mas tem um que eu tô agora, que é o meu do momento, que é Psicologia na Prática. Também tá lá, é um podcast. Eu adoro esses temas e eu acho que tudo que a gente se conhece melhor, né? E conhece nossa mente, facilita nas nossas decisões, né? E a gente e aprender a lidar, né? Com as nossas questões, assim. E vamos melhorando um pouquinho mais a cada dia. Desapegando, porque a gente mulher, nós mulheres, a gente traz muita coisa pra gente que não é nossa, né? Eu falo, gente, não traz pra ti que não é teu, né? Tipo, não te agarra que não é teu. Verdade. E eu acho que todo esse muito tempo de terapia que eu faço ainda, né, e fiz, me ensinou bastante, assim, a desapegar, assim, eu já fui uma pessoa mega estressada, assim, e hoje eu já sou bem light. Sim. Ninguém acredita, mas eu sou muito de boa. Eu sou muito de boa, assim, sabe? Não sou mais uma pessoa estressadérrima, workaholic, assim, como eu era, né? Sim. Então tá. E eu trouxe um presente pra te dar, Lê Fran. Não acredito! Que delícia! Espero que tu goste. Adoro! Eu sou a pessoa agora que tem... gosto, né? Nunca usei, mas agora eu tô tirando o atrasado. É isso aí. Ai, muito obrigada, Fran. Adorei. Ai, que bom. Vou olhar depois aqui, depois eu bato uma foto. Foi um prazer, então, te receber aqui. Eu adorei o nosso bate-papo. Adorei saber mais da tua história. Uma história inspiradora. Uma baita empresária. Obrigada mesmo. Nada, somos reais, né? Quero agradecer aos nossos apoiadores. Hoje a Gran Cru nos mandou esse vinho muito bom, né, Fer? É um provadíssimo. Um vinho espanhol. E também a Gramado Floricultura, que deixa nosso estúdio ainda mais lindo, sempre com as flores maravilhosas. E também a Goods BR por montar o nosso estúdio aqui. Muito obrigada. E nos vemos até o próximo programa do Falando Francamente. Até mais. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap, fique por dentro de tudo.